Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Que alegria contar contigo no nosso Bem Viver, nas ondas do rádio, nas redes da internet. E a gente começa a semana compartilhando uma série de palavras para uma sociedade mais justa e solidária. Além de agroecologia, a gente vai falar de saúde, cultura e meio ambiente. Vamos manter a pauta de luta das mulheres neste mês de março. Gente, eu sou Afonso Bezerra e trago os destaques do programa de hoje. Vamos lá. Um olhar crítico em nome do clima. Entenda os motivos que levam pesquisadores, movimentos e comunidades a questionarem empreendimentos de energia renovável. Proprietários rurais tentam impedir ritual de indígenas de recente contato no Mato Grosso. Em Porto Alegre, professores e funcionários resistem à transferência de núcleo de educação de jovens e adultos. No ritmo da Ilha Socialista, vamos para Cuba para destacar a edição do Festival Jazz Plaza. Essas são algumas das muitas notícias que você confere a partir de agora. Fica ligada! Acontece hoje o lançamento do estudo Mapeamento Crítico em Nome do Clima. Essa é uma produção que acontece em uma parceria da Fundação Rosa Luxemburgo com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Desenvolvimento da Agricultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O objetivo dessa pesquisa foi mapear e analisar criticamente o processo de transição energética apresentado tanto por empresas como também pelo governo para solucionar a tal da crise climática global. O estudo foca principalmente nos projetos de usina eólicas, sobretudo no Ceará e também no Rio Grande do Sul. Uma das responsáveis por todo esse mapeamento é Elisângela Paim. Ela é coordenadora do programa Energia e Clima para a América Latina da Fundação Rosa Luxemburgo. E ela conversou com o meu amigo Lucas Weber justamente para falar um pouquinho mais desse lançamento, do evento que acontece hoje, mas também para falar dessa pesquisa em si. Ela traz um pouquinho desses números para a gente entender por que é tão importante estudar esse conceito de energia limpa e renovação energética e o que está em jogo quando a gente traz essas palavrinhas para o debate. Vamos conferir. Eu queria te agradecer, Elisângela. Obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Não, eu que agradeço, Lucas, é sempre um prazer conversar com vocês e, bom, trazer um pouco aí do trabalho que a gente vem realizando nesse âmbito de energia e clima, desde a Fundação Rosa Luxemburgo, mas também muito concretamente com diversas organizações sociais e políticas e com a própria academia. Eu queria só mencionar uma coisa para a gente começar, Lucas, que é o seguinte: o estudo está dividido em duas partes, né? Uma diretamente vinculada com os projetos de energia eólica ou o tema da transição energética mais especificamente, aí a gente analisa os casos do Ceará e do Rio Grande do Sul, e, por outro lado, o outro eixo é vinculado com a questão da financiarização da natureza, e aí a gente, então, faz uma análise tanto das políticas quanto projetos vinculados com o mercado de carbono e RED, né, principalmente. Então, acho que é importante a gente mencionar que são dois eixos a pesquisa. Muito provavelmente eu vou falar um pouquinho mais aqui com você sobre a parte de energia, porque é o que eu venho acompanhando já com maior profundidade. Tá ótimo, vamos falar sobre isso, vamos destrinchar esse tema. Elisângela, um conceito que a gente escuta muito no noticiário é isso, né? Energia limpa, transição energética, é um conceito que está super aí, energia verde, sempre vem com uma maneira, como marketing, né? Como algo do futuro, que vai solucionar os problemas, temos que olhar para lá, e é muito bacana que vocês trazem isso de uma maneira crítica. Acho muito importante, essa palavra tá logo no título, porque a gente não pode simplesmente comprar isso como se fosse ouro, como se fosse as soluções. Me parece que é por aí que o estudo tenta mostrar, né? Que a gente precisa olhar para esses processos de uma maneira realista. Será que é realmente uma energia limpa? Será que realmente é essa solução mágica que estão vendendo? Tu pode adiantar um pouquinho para a gente se o estudo realmente caminha nesse sentido, dessa maneira que vocês apresentam os dados, Elisângela? Sim, sem dúvida, Lucas. Até a gente
traz toda uma parte justamente vinculada com os minerais da transição, né? Que são os materiais ou os produtos que são necessários para construir, por exemplo, as torres de energia eólica ou mesmo os painéis solares, por exemplo, né? E, claro, tudo isso também que está mais vinculado com a questão dos autos elétricos, né? Então, é importante a gente ter muito presente que esses projetos que são ditos verdes, né, a grande maioria são grandes projetos, né, têm dimensões bastante impressionantes em termos, né, de territórios e como afetam as comunidades. A gente pode falar em seguida um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria mencionar é que, assim, por trás de tudo que é dito de energia renovável, tem toda uma matriz fóssil e todo um processo de exploração mineral importante, né? E aqui eu acho que vale a gente mencionar que, por exemplo, o Brasil, ele retirou, né, as restrições que tinha em relação à exportação, à exploração e exportação de lítio em 2022. E também acho que a gente vai se recordar aí, né, que durante a pandemia o setor minerário foi considerado uma atividade essencial. Então, o que quer dizer que os processos de extração eles não foram parados, né? Então, nesse sentido, assim como já existe há muitos anos em países como o Chile, a Bolívia, a Argentina, o Brasil se soma, né, a essa, entre aspas, eu diria que corrida pelo lítio, né, que vem sendo promovido no país nesses últimos anos como o mineral do futuro, né, em especial no estado de Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha. Então, a gente traz também aí uma análise tanto da questão legislativa, né, quanto dos projetos que estão sendo propostos e implementados aí nessa região, né? E também eu acho que aqui é importante a gente mencionar que existem previsões, né, de agências internacionais que fazem esse mapeamento em relação, né, ao aumento da extração de minerais diretamente relacionados com o processo de transição energética. E aí a gente também coloca isso no estudo, e eu gostaria aqui de mencionar dois casos. O caso do lítio é, na verdade, astronômico, as previsões alcançam, né, mais de 8.000% de aumento, e no caso, por exemplo, do cobalto, chega a mais de 1.700% de aumento, né, nessa taxa de extração desses minerais. Então, aqui cabe até a gente pensar, né, quanto de planeta ainda a gente tem para toda essa extração e tudo que está diretamente vinculado, né, com os processos mineiros, né, minerários, em termos de exploração da força de trabalho, quanto, né, também a questão dos impactos, dos conflitos também socioambientais que esses empreendimentos geram. Então, acho que tem toda uma associação que a gente trata de trazer aí na pesquisa, que é justamente isso, né? O aumento da exploração de minerais com a questão, né, dos projetos, do aumento dos projetos de transição energética no Brasil, mas também tem aí, claro, a sua sintonia com outros países, né, da América Latina e do mundo, né? Nossa, Elisângela, eu fico aqui te escutando e fico impressionado, assim, com um cenário catastrófico que está sendo desenhado aqui na beira da nossa cara, a poucos passos, algo que já está acontecendo, na verdade, mas a gente vê que as previsões são de que tudo que está começando, está engatinhando, vai se transformar num verdadeiro caos. Eu queria só dar um passinho atrás, eu queria saber se a senhora poderia nos ajudar numa questão que você está falando, que o lítio é esse metal que está sendo considerado como o metal do futuro, e a gente sabe que ele está muito associado aí, né, aos carros elétricos. A gente vê, por exemplo, empresas como Tesla super interessadas e tudo mais, mas a senhora conseguiria explicar um pouquinho mais de por que tanto essa cobiça com o lítio, assim, por que a gente tem que olhar para ele com essa atenção de que ele realmente vai ser uma chave? Por que está todo mundo tão atrás desse metal? O que ele tem de tão precioso? Eu acho que talvez eu iria mais pela questão justamente que a gente precisa, né, reduzir o consumo, né, e a produção de combustíveis fósseis no planeta. Na verdade, isso ainda
Não é uma realidade, é só uma realidade no discurso, né? Mas na prática a gente sabe que não existe. E aí entra essa questão do lítio, né? Essa especulação, né? E o aumento, né? De materiais ou de produtos, né? Como você bem citou aí, que são dependentes desse mineral. Ou seja, nesse processo de transição energética suposta, né? De combustíveis fósseis para fontes renováveis, supostamente renováveis, que entra toda essa discussão do lítio. E aí também eu acho que é importante a gente mencionar que, por exemplo, tem toda essa questão do lítio, que a gente pode voltar a conversar, mas também, por outro lado, tem toda a questão diretamente vinculada com a produção de hidrogênio, que também vem sendo catalogada de verde, né? E aí, resumindo, né, brevemente, assim como se fala do lítio, também tem um boom de se falar de hidrogênio, justamente o hidrogênio verde é o que eles vêm denominando que é a partir de fontes renováveis, que seria, por exemplo, as eólicas e as solares e provavelmente também, né, outras fontes aí poderiam entrar nesse rol. Mas, basicamente, né, hoje em dia no Brasil a gente vem acompanhando muito o avanço de projetos pilotos em torno das eólicas, né, que não são só hoje em dia, né, já existem diversos projetos, principalmente no Ceará, das eólicas no mar. Não são só eólicas na terra, né, como na costa, como a gente já acho que tem acompanhado, tem visto muito mais forte, mas também agora tem todo um avanço em torno da produção de energia eólica no mar. E tudo que isso, né, acho que seria legal também, em seguida, a gente voltar um pouco nesse tema, tudo que está associado com o aumento dos conflitos, né, nos territórios, tanto da questão do lítio, quanto da questão da energia eólica, como em diversos tipos de grandes projetos de infraestrutura, né, que a gente sabe que acontece e que é importante, né, a gente dar visibilidade, né, ao que vem acontecendo nesses territórios e tudo muito vinculado com o enfrentamento da crise climática, né, que na realidade a gente sabe que não é bem assim, porque só voltando um pouquinho, a gente sabe que a questão da exploração de combustíveis fósseis, né, não é que as renováveis estão substituindo, não. Existe um aumento também, né, na produção de combustíveis fósseis. De nenhuma maneira, até agora, existe uma redução, né, nos investimentos e na produção. Nossa, muito preocupante trazer esse dado. É algo que a gente precisa deparar, uma dura realidade que os comerciais não contam pra gente, né, Elisângela? Mas você estava mencionando a questão da disputa do território. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você estava trazendo alguns números do aumento de mais de 8.000% na demanda em busca desse minério. Estava falando aí dessas pretensões de levar energia eólica para o mar. Enfim, são projetos super megalomaníacos. Então a gente fica imaginando, cabe nessa equação conseguir implementar toda essa estrutura e ao mesmo tempo preservar direitos dessas populações que vivem nesses territórios? Pelo que eu estou entendendo, parece que essa conta não fecha, né, Elisângela? Não, o que a gente tem visto, né, através das organizações que a gente acompanha o trabalho, né, principalmente nós, a Fundação Rosa Luxemburgo, e também aí em conjunto, né, com a Universidade Rural do Rio de Janeiro, especialmente, né, com o CPDA, a gente tem feito algumas atividades, cursos de extensão, de formação, né, de mulheres, principalmente de mulheres provenientes de diferentes territórios do Brasil, nesses dois eixos também que da pesquisa, de fato a pesquisa surge aí, né? Então, o que a gente tem visto justamente é um processo de fragmentação, de aumento de conflitos às vezes nem é com a chegada do empreendimento em si, mas é inclusive antes, né? No momento que se está falando que vai ser instalado determinado empreendimento, já começa todo um processo, né, bastante complexo interno nessas comunidades. Então, o que a gente tem visto justamente também é que a existência do racismo ambiental como estruturante desses processos ou desses grandes empreendimentos, né? Então, justamente, né, o racismo e o patriarcado, eles são estruturantes, são fatores determinantes na distribuição desses efeitos ambientais, né, ou socioambientais negativos, né? E que é bastante baseado, né, todos esses empreendimentos são bastante baseados na fragmentação e na expropriação
de comunidades, né, de povos e comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades camponesas e comunidades tradicionais, né, que muitas vezes, né, são os grupos que estão na fronteira da expansão do capitalismo, desse capitalismo extrativista, né, e eu acho que aqui também é muito importante a gente mencionar que existem outros modos de vida, né, frente a todo esse grande panorama apresentado por esses projetos. E justamente esses outros modos de vida são apresentados por essas comunidades, né, por esses povos tradicionais que a gente vem aí trabalhando em conjunto, e também eu acho que sempre é muito importante, né, promover espaços de intercâmbio, né, de conhecimento, e também pensar ações políticas para que sejam, né, não só visibilizadas essas problemáticas que estão acontecendo nos territórios, né, mas também como todo um processo de reivindicação de direitos, de manutenção nos seus territórios e de defesa dos seus modos de vida. Perfeito. Elisângela, eu estou com a sensação que a gente não deu conta nem de 50% de tudo que esse estudo, mapeamento crítico em nome do clima, está abordando, que está trazendo esses pontos. Então, tenho certeza que a gente vai ter que marcar uma nova conversa para dar prosseguimento. Mas antes de encerrar aqui o papo, eu só queria então saber, vocês estão lançando hoje, então, um mapeamento crítico em nome do clima, esse estudo em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, junto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e me parece que não é o último passo, né? Vocês vão seguir acompanhando, tem mais coisas para acontecer. Por aí mesmo, Elisângela? Sim, a gente vai seguir realizando todo esse trabalho mais com organizações sociais e com comunidades de formação, e claro, também a gente entende que o espaço da academia é super importante para esse diálogo, né, e construção de novas estratégias, de novos passos de como seguir enfrentando, né, essa crise múltipla, né, que a gente vem vivendo não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, né. Então a gente convida aí todo mundo que puder acompanhar a gente, né, nas redes sociais da Fundação. A gente vai fazer a transmissão ao vivo da atividade, né. E também temos vários materiais associados a esse estudo. A gente tem diversos vídeos curtos que explicam aí de forma bastante sintética, obviamente, né, essa questão vinculada com o carbono, a questão das energias renováveis, os impactos nos territórios, né, toda essa concepção do que é transição energética, ou as disputas, né, em torno do que é transição energética. E também eu aproveito aí para chamar todo mundo, né, que puder, que tiver interesse, de baixar o estudo, de dar uma olhadinha aí nos números, são bastante relevantes, eu acho, muitos dados que a gente trouxe aí nesse trabalho coletivo de 12 pesquisadores, e é isso, né? A gente vai seguir construindo possibilidades aí de difundir esse trabalho e também de realizar outros espaços, né, para dar visibilidade a todo esse processo, né, adotado por empresas e governos em relação à questão do extrativismo, da crise climática e as falsas soluções que são apresentadas todas essas problemáticas, né? Tá ótimo. Então eu acabei de conversar com Elisângela Soldatelli Paim, ela que é coordenadora do programa Energia e Clima para a América Latina da Fundação Rosa Luxemburgo. Ela é uma das autoras desse estudo que está sendo lançado hoje, mapeamento crítico em nome do clima, que foi produzido em parceria da Rosa Luxemburgo, junto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O estudo está mapeando e analisando criticamente o processo de transição energética apresentado por empresas e governos para solucionar essa crise climática global. O estudo focou principalmente nos projetos de usina eólica, sobretudo no Ceará e no Rio Grande do Sul, mas também está falando do que está acontecendo em Minas Gerais nessa corrida em busca do lítio. E a gente lembra mais uma vez o Mato Marcado para esta semana, que tem tudo a ver com essa necessária criticidade em nome do clima. Quem ouviu o Bem Viver na sexta-feira passada já ficou sabendo da 15ª edição da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia na próxima sexta-feira, dia 15. A mobilização será no município de Areal, na Paraíba, e nós vamos destacar por aqui ao longo da semana. Em marcha, as mulheres questionam as formas de instalação de parques eólicos que acabam destruindo territórios e culturas da agroecologia na região. Pela entrevista, a gente entende a necessidade dessa criticidade sobre as chamadas falsas soluções no setor energético. A partir da conversa e das reivindicações
manifestações de movimentos populares, fica mais nítido para a gente entender a necessidade de se fazer algumas perguntas sobre o que vem sendo chamado de energia limpa. Por exemplo, pensando nas torres eólicas, há sustentabilidade ambiental e social no antes, durante e depois da instalação delas? Ou elas servem muito mais para o lucro e sustentação de um modelo destruidor? Fica a reflexão. E para fechar o assunto sobre a necessária criticidade diante das energias renováveis, a gente destaca um relatório elaborado por 30 entidades nordestinas. O documento contém mais de 100 recomendações para reduzir os impactos ambientais e sociais dos parques de energia renovável. No último dia 7, o relatório foi entregue a órgãos do governo estadual da Bahia, a instituições de pesquisa e a integrantes dos poderes legislativo e judiciário baiano. A ação foi realizada por representantes de comunidades afetadas por empreendimentos, por pesquisadores e também ambientalistas. O documento foi intitulado de Salvaguardas Socioambientais para a Energia Renovável. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora um recadinho importante, isso para você saber e compartilhar com outras pessoas. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio, é verdade. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país, minha gente. A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, super simples. Basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Pronto, tá feita a parceria. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E vamos falar agora sobre uma mobilização em Porto Alegre. É que professores e funcionários de um núcleo de educação de jovens e adultos são contrários a uma possível transferência de endereço da própria instituição. É que em fevereiro a comunidade escolar foi informada da mudança por conta de uma reforma. A unidade em questão é o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire. De acordo com pessoas ouvidas pelo Brasil de Fato Rio Grande do Sul, o procedimento afetaria a vida de muitas pessoas que ficariam impossibilitadas de assistir às aulas devido à distância. A reportagem é de Fabiana Renrus, a locução é de Douglas Matos. Diante de uma possível reforma, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul quer transferir os alunos do NEJA, o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Cultura Popular Paulo Freire, para o prédio de uma escola estadual, a Felipe de Oliveira, uma unidade de ensino fundamental que fica em outro bairro. O anúncio da mudança tem causado apreensão entre os estudantes. Isso porque as escolas ficam a cerca de 4 quilômetros de distância. Além do aumento das passagens, os ajustes nos horários para o novo trajeto também impactam as trabalhadoras e trabalhadores. Justamente pela localização estratégica, o NEJA Paulo Freire atende cerca de 40 bairros de Porto Alegre, assim como da região metropolitana, que chegam até o local via Trensurb, que é a empresa de trens urbanos da capital. Com 38 anos de história, o Núcleo Paulo Freire precisa de uma reforma no telhado devido a um arrombamento ocorrido na virada do ano. O professor de História Silvio Alexandre Melo de Oliveira, que leciona desde 2015 na instituição, concorda com a necessidade dos reparos não só do telhado, mas uma restauração completa, incluindo reboco e pintura nova. Por outro lado, ele entende que a proposta de mudança, da forma como foi anunciada neste momento, é prejudicial e afeta a maioria dos estudantes. Para 80% dos nossos estudantes que vêm de ônibus e de trem, para 80% dos nossos estudantes que moram no eixo Zona Norte e região metropolitana, essa proposta é a pior, pois vai dificultar, levando à desistência deles. Lembrando que os mais afetados aqui são jovens e adultos, trabalhadores, e o povo negro, né? Que é o que mora na periferia, aqui na Zona Norte, que será o mais afetado.
O professor também chama a atenção para o fato de que, segundo ele, a mudança para a Escola Felipe de Oliveira colocaria os alunos próximos a outros 2 NEJAs. Oliveira desconfia que essa mudança possa estar relacionada à especulação imobiliária, caso a transferência dos alunos para outro bairro seja permanente. Em última instância, é também um ataque à história, à memória de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. E é um ataque especulativo, especulação imobiliária por parte aqui da Prefeitura de Porto Alegre com as grandes empreiteiras, né? Essa esquina aqui da Bordini com a Marquês de Pombal é extremamente valorizada. E da parte do governo do estado é uma situação de respeito à memória de Paulo Freire. O professor pontua que há uma demanda junto à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa da Escola Felipe de Oliveira para a instalação de uma unidade infantil no local para crianças de 0 a 5 anos. Então o governo do estado e Prefeitura de Porto Alegre vão acabar prejudicando a demanda da educação infantil lá e prejudicando a educação de jovens adultos aqui no NEJA Paulo Freire. O professor Silvio Oliveira conta que no dia 19 de fevereiro, uma comissão se reuniu com a secretária Raquel Teixeira, onde foram apresentadas propostas, como a de se fazer uma reforma por partes. Outra sugestão é a possibilidade de realocar de forma temporária os estudantes para escolas vizinhas ao NEJA Paulo Freire. Ainda sobre o tema, a Secretaria Estadual da Educação informou que, devido à previsão de reforma que vai ocorrer no local, ainda existem alguns trâmites para que os alunos sejam atendidos temporariamente na antiga Escola de Ensino Fundamental Felipe de Oliveira. Portanto, até o momento, os alunos continuam no local de origem e não há um prazo definido para a transferência. Em uma matéria publicada pelo Sul 21, a diretora do NEJA, Joana Guelar, afirmou que a estadia no novo prédio pode ser permanente. Isso pela complexidade do processo de mudança. O NEJA Paulo Freire registrou 1.900 matriculados em 2023. Já nesse ano, são 240 alunos frequentando as aulas até o momento. A comunidade escolar foi informada da mudança no dia 5 de fevereiro e desde lá tem se mobilizado para evitar a transferência. A comissão também entregou um abaixo-assinado com 10 mil assinaturas à Secretaria de Educação do Estado e ao Ministério Público. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. É muito importante que essa comunidade escolar seja escutada. Aliás, quase sempre jovens e adultos interrompem ou nem iniciam os estudos por conta da negligência do Estado. O que pode parecer uma simples distância física, para algumas pessoas é a repetição de impossibilidades e negação de direitos para outras. A gente vai acompanhar agora uma situação no estado do Mato Grosso. É que por lá, proprietários rurais tentam impedir um ritual de indígenas de recente contato. A cerimônia é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro desde 2010, minha gente. A tradição do povo Enauenê Nauê envolve a construção de pequenas barragens artesanais em rios. A reportagem é de Mariana Castro e a locução é de Murilo Pajola. Uma associação de ruralistas vem tentando impedir que os Enauenê Nauê, indígenas de recente contato que vivem no Mato Grosso, realizem um ritual sagrado. Esse ritual, que é realizado todos os anos, envolve a construção de pequenas barragens artesanais em rios. A Associação dos Proprietários Rurais do Rio Preto, do município de Juína, cobrou que os indígenas apresentem licenças ambientais para realizar a manifestação religiosa e cultural. O ritual, chamado de Iecuá, tem o objetivo de capturar peixes que subiram para desovar nas cabeceiras e estão voltando da Piracema. Em atuação extrajudicial feita no dia 20 de fevereiro, a Defensoria Pública da União recomendou que a associação evite dificultar a prática dos Enauenê Nauê. O ritual é a principal cerimônia do calendário desse povo, com atividades que chegam a durar cerca de 7 meses. Desde 2010, a prática é considerada um patrimônio cultural do Brasil, registrado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quem explica é o defensor público federal Rafael Soares. A importância disso tudo se dá conta da própria existência dos Enauenê enquanto povo.
né? Eles nascem e vivem para fazer rituais, né? Para ter contato com o mundo espiritual. Negar que eles possam pescar seus peixes, que já faz parte do ritual, né? Essa pesca, e realizar o Yanquar, né? Que é um ritual considerado patrimônio cultural, né? É negar a própria existência do povo originário. A Defensoria Pública da União recomendou, com prazo de retorno de 15 dias, que a associação pare de exigir autorização do Estado para a realização do ritual Iecuá. Além disso, a DPU também quer o fim da interferência na construção da barragem artesanal. Para o defensor público Rafael Soares, essa tentativa é uma violação clara aos direitos humanos. É como uma forma de você inibir, né, uma prática violadora de direitos humanos muito importante. No caso, você tem um modo de existência do Zenau Enenauê e a não realização do ritual, da forma como a espiritualidade deles determina, pode acarretar em punição dentro da cosmologia deles, né? E impedir que eles façam o ritual é uma forma de domínio. Os Zenau Enenauê são um povo de recente contato que vive na terra indígena do noroeste do estado do Mato Grosso. A região fica próxima aos municípios de Brasnorte, Juína, Comodoro e Sapezal. O território está localizado em uma área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, habitado por 1.023 indígenas Enau-Enenauê. Os números constam no censo de 2022 do IBGE. O ritual Iecuá tem início em janeiro, com a colheita da mandioca e a coleta das matérias-primas, como casca de árvore e cipó. O material é usado para construir o mafa, que é o corpo central das armadilhas de pesca, que deve ser acoplado às barragens a serem construídas nos rios. A partir de oferendas de alimentos, cantos e danças, o ritual tem continuidade com a construção de barragens nos igarapés para darem início à maior pesca coletiva do ano. No final da pesca, as barragens são destruídas para permitir que os peixes possam voltar a subir para a desova. Todo o processo de captura envolve modelos próprios da arquitetura tradicional dos indígenas. Em reunião realizada ainda em agosto de 2008, os Zenau Enenauê denunciaram que enfrentavam embates que colocavam em risco a prática do ritual. Eles apresentaram a diversos órgãos regionais e federais recomendações com o objetivo de salvaguardar a manifestação cultural. Entre as sugestões estavam o reconhecimento e a declaração da importância do Rio Preto para a prática do ritual e a instalação de um processo administrativo junto ao IFAM. A reivindicação inclui a bacia hidrográfica do Juruena como corredor ecológico cultural. Em 2010, a iniciativa culminou com o registro de patrimônio histórico e cultural do ritual. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, no Maranhão. Locução, Murilo Pajola. Pois é, muitas vezes as pessoas tendem a acreditar que os rituais acontecem apenas em comunidades tradicionais e que sejam algo assim sem relevância. Mas só a população que vivencia esse processo pode saber de sua importância. Os rituais estão em todas as sociedades e a perda deles pode desestabilizar toda uma população. Eles são essenciais para a preservação de sentidos de vida. Imaginem, por exemplo, se ficassem proibidos ritos de passagem em nascimentos, formaturas, casamentos e enterros. As consequências podem ser catastróficas. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular.
A gente destaca agora uma edição da Rádio CIMI, uma produção do Conselho Indigenista Missionário. É que um encontro em Lusiânia, no estado de Goiás, reuniu indígenas de pelo menos 20 povos de 12 estados. O evento discutiu a atual conjuntura da política indigenista brasileira e os desafios aos povos e seus aliados. Além disso, como se pensar em estratégias de enfrentamento. A gente confere agora a Rádio CIMI. Encontro de lideranças reuniu indígenas de pelo menos 20 povos de 12 estados entre os dias 20 e 21 de fevereiro, no Centro de Formação Vicente Canhas, em Lusiânia, Goiás. O Encontro Nacional de Lideranças Indígenas tem como objetivo discutir sobre a atual conjuntura da política indigenista brasileira e os desafios aos povos e seus aliados, bem como pensar em estratégias de enfrentamento. Edinho Macuxi, coordenador do CIR, o Conselho Indígena de Roraima, fala sobre a atual conjuntura. Nós ainda permanecemos nesse ano com um congresso anti-indígena, permanecemos aí com o Supremo, com alguns dos ministros carregando ainda o espírito de um governo passado. Estamos aí com um novo presidente que dialoga bastante com os povos indígenas, mas que a gente vê pouca pauta em relação aos territórios avançar no governo do presidente. E falando das nossos desafios, vimos aí que no ano 2023 a gente fez uma luta incansável em relação, ao marco temporal. E no ano 2023 a gente conseguiu trazer para a pauta e de fato ser julgado a favor dos povos indígenas. Mas também vimos no Congresso o interesse da bancada ruralista de forma disparada. Os últimos anos foram de intensas lutas contra o marco temporal. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal reafirmou os direitos originários dos povos indígenas, mas também trouxe preocupações quando reconheceu o direito daqueles que tinham títulos sobre terras indígenas. Iniciamos 2024 preocupados com a promulgação da Lei 14.701, que rompe com o Pacto Constitucional e decreta o extermínio dos povos indígenas, afirmam as lideranças. Rosa Guaraçunguê, liderança do povo Guaraçunguê de Rondônia, fala sobre esperança e desafios. O que a gente espera para esses próximos anos é que realmente essas demandas que estão paradas há anos, elas possam andar, até o próprio governo se sensibilizar e fazer o seu papel de demarcar os territórios, e que é o mínimo, A nossa luta é essa, a gente não vai parar enquanto não tiver nesses territórios demarcados, não só Rondônia, mas em todo o Brasil, e o povo, ele nunca parou de lutar. Esta é uma produção da Assessoria de Comunicação do CIMI, reportagem, Assessoria de Comunicação do CIMI, roteiro e locução, Adispésia, edição Verônica Holanda. E a gente aproveita para contar um pouco da história do CIMI. Em 1974, o Conselho, junto com lideranças indígenas, realizou há 50 anos, minha gente, uma assembleia em Diamantino, no Mato Grosso do Sul. Essa primeira assembleia marcou o CIMI e sua forma de atuar junto com os povos indígenas para ouvir as realidades e dialogar para pensar um enfrentamento aos desafios. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A gente fala agora que o MAB, o Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens, realiza uma série de atos em todo o país nesta semana. A mobilização será realizada de amanhã, dia 12, à quinta-feira, dia 14, cobrando a implementação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. As atividades celebram o 27º Dia Internacional de Luta em Defesa dos Rios, contra as barragens, pela água e pela vida. A cobrança parte da execução da política, que foi sancionada pelo presidente Lula em dezembro do ano passado, mas ainda não passou pelo processo de regulamentação. Você pode conferir mais detalhes sobre esse assunto em brasildefato.com.br. Acesse lá.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Você já ouviu falar em feminização da pobreza? Esse é um termo que descreve a maior presença de mulheres entre a população pobre. E a Argentina passa por esse fenômeno. Ele não começou agora, mas está se aprofundando no governo de Javier Milei. Saiba mais na reportagem de Lucas Stanislau. Inflação, desvalorização do peso, fechamento de empresas públicas e cortes de funcionários. É assim que a Argentina do presidente Javier Milei piora as condições de vida dos trabalhadores e especificamente das mulheres. Algumas medições apontam que mais da metade da população está na pobreza, um recorde histórico. Ativistas apontam que o país passa pelo fenômeno da feminização da pobreza. Segundo dados oficiais, ainda em 2022, 7 a cada 10 pessoas pobres eram mulheres, e a brecha salarial era de 28% a menos para as trabalhadoras. Um cenário que se agravou após a chegada de Milei ao poder. Yanina Setembrino, socióloga e membro da Federação Rural Argentina, explica. A inflação impacta diretamente, primeiro, a tomada de decisões sobre a economia familiar. Segundo, porque na Argentina, como em toda a região, há um fenômeno que é a feminização da pobreza. 7 a cada 10 pessoas pobres na Argentina são mulheres, e isso será cada vez mais aprofundado a partir das políticas de ajuste e também de repressão na Argentina. A sindicalista Laura Camelli complementa. As medidas que estão sendo tomadas afetam não somente a economia familiar, mas também a segurança, os projetos de qualquer mulher, a unidade, a saúde, o trabalho, as relações, as possibilidades de crescimento, nossa vida particular. A militante do movimento Evita, Glória del Carmen, também apresenta a situação de vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres. As mulheres, sobretudo, estamos padecendo. Houve cortes dentro do Ministério de Mulheres, fecharam ministérios e as mais afetadas somos as mulheres porque muitas vezes somos cabeça de família e a hiperinflação que temos nos castiga muito. O custo de vida está muito alto, já que nos retiraram os subsídios de luz, de água, de gás, de transporte e isso afeta a vida diária. Com o apoio da direita tradicional, Milei luta para aprovar reformas neoliberais que prevenham um desmonte de direitos em diversas áreas do país. Seu decreto de necessidade e urgência, que continha uma reforma trabalhista antipopular, foi barrado na justiça. Já a chamada Lei Ônibus, um pacote de centenas de medidas que pretendem refundar o Estado e as leis argentinas, sofreu derrotas no Legislativo. O partido e os apoiadores de Milei buscam retroceder em outros setores, como, por exemplo, derrubar a lei do aborto aprovada em 2021. Yanina opina sobre como o governo poderia atacar o direito das mulheres. A estratégia que talvez eles possam utilizar é tentar regular esse direito para não criar choques. Inclusive, eles tentam utilizar a identidade de liberais quando nós dizemos que é direito das mulheres decidir sobre seu próprio corpo. Não há nada mais liberal do que cada pessoa poder decidir sobre o seu próprio corpo. Laura Camelli completa. As características psicológicas do nosso presidente são muito preocupantes para o gênero feminino. Então, todas as medidas que está tomando são dirigidas para nos colocar em um nível de insegurança, de maior vulnerabilidade.
O governo Milei vem sendo alvo de protestos populares massivos desde o início. A greve geral do dia 24 de janeiro, que contou com amplo apoio de setores femininos, foi a maior mobilização até então. Os movimentos de mulheres do país prometem mais marchas e atos contra os ajustes do presidente. É o que explica Yanina. A discussão política e também a mobilização nas ruas conseguiu frear a lei que tentaram discutir no Congresso, que era uma lei inconstitucional. Claro, era uma reforma constitucional disfarçada de lei, mas eles estão decididos a acabar com o nosso país e nós estamos decididos a defendê-lo. Glória promete resistir. Nossa luta feminista já vem ocorrendo há anos. Ainda que tenhamos muitas conquistas, sabemos que temos grandes batalhas, ainda mais com esse governo. Agora é sair e lutar, estar nas ruas e resistir a este governo. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. Gente, vale demais essa reflexão para a Argentina, para o Brasil, mas para o mundo. Na sexta-feira passada, Dia Internacional de Luta das Mulheres, não faltaram mensagens para se pensar mudanças na nossa sociedade. Antes de pensar em homenagens, as mulheres em luta deixam muito nítido. É preciso garantir, prioritariamente, respeito e direitos. Obviamente, a gente pensa essas mensagens em todas as esferas do dia a dia, desde a nossa relação em casa ou no trabalho, até as esferas das políticas públicas. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Um recadinho para ninguém esquecer, nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, lá na aba Rádio, e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, no Rádio Brasil Atual 98,9 FM. E para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E tem mais um recadinho para você. Já ouviu a edição mais recente do podcast 3x4? O programa relembra o 14 de março de 2018, o dia em que Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram brutalmente assassinados. A entrevistada é Lígia Batista, diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Ela destacou a referência de luta da ex-vereadora e a gente escuta um pouco agora. Definitivamente o dia 14 de março é um dia que atravessa a gente de dor, atravessa a família de Marielle Anderson de dor, mas também
tem se tornado um momento para a gente ressignificar essa violência e esse luto, e transformar isso numa luta que tem, inclusive, transcendido o caso da Mari e do Anderson e reverberado de várias formas, né, para a gente debater sobre a democracia brasileira. Quando a gente fala sobre o legado de Marielle Franco, essa trajetória, essa caminhada profundamente atravessada por um enfrentamento às desigualdades que a gente vive na sociedade brasileira, eu acho que é importante destacar que a Mari, antes mesmo de se tornar vereadora, já tinha ali muitas contribuições de anos de ativismo dentro da institucionalidade a partir da Comissão de Direitos Humanos, seja em várias outras frentes, né, como educadora popular, como mãe, né, como alguém que vem de um território de favela como é o do Complexo da Maré, e eu acho que todas esses marcadores, né, inclusive, para além disso, o lugar enquanto mulher bissexual, socialista, que trazia essas pautas no corpo dela e traduzia essas pautas para a prática política que ela escolhia adotar todo dia, é algo que, de fato, inspira muito a gente a seguir. Naquele ano em que ela decidiu vir como vereadora, isso foi uma emoção para muitos e muitas de nós, né, ter essa possibilidade de alguém como Marielle começar a construir uma trajetória dentro da política institucional, tocou para a gente de uma forma muito importante. E, obviamente, com o assassinato dela, em um primeiro momento, gera aquela surpresa, aquele espanto, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de que é isso, independente do lugar que a gente acesse, da posição que a gente ocupa, a gente também está exposto, enquanto esse corpo negro que vem de territórios de periferia, LGBTQIA+, a gente está sujeito, né, a essa violência cotidianamente, onde quer que a gente esteja. A trajetória da Mari, ela traz pra gente um frescor, uma oxigenação e uma possibilidade de repensar essa democracia, e eu acho que é para isso que o Instituto Marielle Franco é criado e traz essas provocações pra gente repensar essas estruturas de poder. Lembrando que para ouvir essa edição completa, basta acessar radio.brasildefato.com.br. Chegando lá, é só clicar no ícone do 3x4. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Uma das muitas viagens que gostamos de fazer aqui no Bem Viver é para Cuba, você já percebeu, né? E vez por outra, o motivo é a música. Também, a ilha é um baita laboratório sonoro. E a nossa reportagem acompanhou a realização da 39ª edição do Festival de Jazz. As cidades de Havana e Santiago de Cuba, capitais internacionais do jazz, receberam mais de 100 músicos de todo o mundo para celebrar a experimentação e a improvisação musical. A reportagem é de Gabriel Vera Lopes e a locução de Lorenzo Santiago. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Com centenas de artistas de todo o mundo, as cidades de Havana e Santiago de Cuba se transformam em palcos que celebram a 39ª edição do Festival Jazz Plaza. Aldo Lopes Gavilã é pianista e compositor cubano e sempre participa do evento. O Jazz Plaza é uma tradição de longa data que reúne a melhor música, não apenas dos grandes músicos de jazz do mundo que visitaram Cuba em várias ocasiões, mas também a confluência de diferentes gêneros cubanos que sempre tomam conta desse maravilhoso espaço. O lendário festival é realizado desde 1980 e, ao longo da sua história, tem sido um dos grandes pontos de encontro de compositores, estudantes, críticos e público em geral, onde a confluência de diferentes gerações de músicos dá vida a novas experimentações sonoras e a fusão de diferentes tradições, como explica Aldo. Um dos aspectos fundamentais desse espaço, desse festival, é que cada edição consegue compartilhar com diferentes gerações.
com os grandes mestres e grandes lendas e os jovens, as pessoas que estão começando, os jovens estudantes. É muito lindo ver grandes talentos, grandes lendas e ver que elas podem compartilhar com as novas gerações para desenvolver e promover o talento da música cubana e de músicos cubanos muito jovens. No meu caso pessoal, a mesma coisa aconteceu comigo com Chuco Valdés em 1994, que me convidou para colaborar com ele e em colaboração a 4 mãos. Hoje isso está acontecendo de maneira muito semelhante com as grandes lendas do jazz cubano. Se apoderam deste espaço tão maravilhoso. O jovem saxofonista cubano e estudante de música Brian acrescenta que o fato de tantas pessoas virem de tantos países diferentes é muito gratificante. Que venga tanta gente. Porque, no fim das contas, a música é um idioma. A música em si é um idioma. Não tem dicionário, mas basta tocar e as pessoas, independentemente do idioma que falam, sentirão. Sabe, elas vão sentir a energia que o jazz transmite, a energia que a música africana transmite. É muito gratificante ver que a música rompe tantas barreiras, até mesmo as barreiras do idioma. A música rompe tantas barreiras, inclusive idiomáticas. Pablo Fagundes também é músico e comenta sobre a importância do encontro para a integração ainda maior das culturas cubano-brasileiras. Para mim, o mais importante é ver de perto essa cultura que é muito parecida com a cultura brasileira e que temos isso em comum, né? Uma alegria no som, uma vontade de tocar. Então, bom, muito especial esse momento para mim. Os cubanos são muito abertos, muito receptivos, né? Então eu já tenho um monte de amigos cubanos. Eu tô aqui há 3 dias em Cuba e já tenho um monte de amigo cubano. Vai encontrar música, vai encontrar alegria, vai encontrar pessoas interessantes e pessoas interessadas, né? Porque aqui nada mais esse festival consegue juntar muitas pessoas interessadas na música geral. E aí conheci gente da Holanda aqui, conheci gente da América do Sul também, da Argentina, franceses, enfim, é um lugar onde as pessoas se encontram. Então, próximo quando eu voltar para o Brasil, quer ir para Cuba? Vai no Jazz Plaza, vai na semana do Jazz Plaza. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes de Havana, Cuba, locução Lorenzo Santiago. Ouvindo essa reportagem, deu uma vontade danada de ouvir um bom jazz cubano, hein? Então eu chamo agora o meu amigo André Paroche para aumentar o volume da vitrola com um dos personagens dessa matéria. Vamos ouvir um pouco de Aldo Lopes Gavilã com a música Maracujá. A edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro com Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.